que o milionário não esperava era que a mendiga negra no tribunal fosse sua esposa. São Paulo fervia, meio-dia, e a cozinha do Panelas Mágicas era um pandemônio. Isabela, a chefe estrela, cabelo preso num coque frouxo, gritava mais que panela de pressão. Zé, cadê o molho bechamel? Maria, essa salada tá murcha! Anda, anda! Ela era famosa pela mão de fada e pelo gênio de dar nó em marinheiro. De repente o celular tocou. Um número desconhecido. Isabela ia ignorar, mas... Cocou de novo. E de novo. Alô? Atendeu já bufando. A voz do outro lado era um choque gelado. Isabela, é do hospital de Cafelândia. Sua irmã Gisele. Ela faleceu num acidente. O mundo girou. Gisele, sua irmã, morta. A irmã com quem não falava 10 anos. Por causa de uma briga besta, um segredo de família que nunca cicatrizou. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas a voz continuou, fria e burocrática. Ela deixou uma filha, Aninha, de 7 anos. A senhora é a parente mais próxima. Aninha, uma sobrinha que ela mal conhecia. Uma responsabilidade que ela não queria. Mas e aí? Largou tudo, mandou o Zé, o subchefe, se virar e pegou o primeiro busão para Cafelândia, interiorzão de Minas. Cafelândia, a cidadezinha do interior, com cheiro de terra molhada e fofoca no ar. Era tudo o que Isabela detestava. A casa da Gisele, simplesinha, com a varanda cheia de vasos de samambaia, parecia um portal pro passado. Um passado que ela jurou esquecer. O velório foi um horror. As amigas da Gisele, um bando de peruas falsas, cochichavam pelos cantos. E o Zé, o ex-namorado da Gisele, um cara bonitão, com um sorriso meio torto e uns olhos que pareciam enxergar a alma da gente, tava lá, arrasado. Isabela nunca foi com a cara dele, achava ele meio esquisito. Mas, pra ser sincera, ele era o único que parecia realmente preocupado com a Aninha. No meio da papelada, das contas atrasadas e da burocracia infernal, Isabela descobriu uma coisa muito estranha. A Gisele tinha uma dívida enorme com a agropecuária do seu Almeida, o coronel da cidade, um cara poderoso, daqueles que mandam e desmandam. O Zé chegou perto dela e sussurrou. Isabela, acho que a morte da Gisele não foi acidente. Ela estava metida em alguma coisa barra pesada. Isabela revirou os olhos. Zé e suas teorias da conspiração. Mas no fundo uma pulguinha começou a coçar atrás da orelha dela. Uma sensação ruim de que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Naquela noite, depois de botar a Aninha para dormir, Isabela estava arrumando a cama da menina quando achou um bilhete escondido debaixo do colchão. A letra era rabiscada, infantil. Não confie em ninguém, seu pai sabe a verdade. Pai? A Gisele sempre disse que o pai da Aninha tinha sumido no mundo. Quem era esse cara misterioso? Que verdade ele escondia? E o que a agropecuária do seu? Almeida tinha a ver com essa história toda? A cabeça de Isabela era um nó. Ela sentiu um arrepio na espinha. Tinha alguma coisa muito sinistra rolando em Cafelândia. E ela, querendo ou não, estava no meio dessa encrenca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Pai, a Gisele sempre disse que o pai da Aninha tinha sumido no mundo. Quem era esse cara misterioso? Que verdade ele escondia? E o que a agropecuária do seu Almeida tinha a ver com essa história toda? A cabeça de Isabela era um nó. Ela sentiu um arrepio na espinha. Tinha alguma coisa muito sinistra rolando em Cafelândia. E ela, querendo ou não, estava no meio dessa encrenca.
Na manhã seguinte, Isabela acordou com Aninha pulando na cama. Tia, vamos tomar café? Aqueles olhinhos brilhantes. Como contar para essa menina que a vida dela virou de cabeça para baixo? Isabela respirou fundo. Precisava ser forte. Desceu para a cozinha e encontrou o Zé já preparando o café. Bom dia, bela adormecida. Ele disse com aquele sorriso de lado. Isabela revirou os olhos. Bom dia, Zé. Precisamos conversar. Sentaram à mesa. Aninha comendo sucrilhos e os dois cara a cara. Zé, encontrei um bilhete da Aninha. Ela fala do pai. Um pai que a Gisele nunca mencionou. Zé engasgou com o café. Pai? Que pai, Isabela? A Gisele sempre disse que... Ele parou, a expressão confusa. Espera aí, tem uma história que a Gisele me contou uma vez, bem por cima, sobre um cara rico, de São Paulo, que ela conheceu quando era mais nova. Um caso rápido, sabe? Ela nunca disse quem era, nem se ele sabia da Aninha. São Paulo. Rico? O estômago de Isabela deu um nó. Não podia ser. Mas e se? Preciso ir a São Paulo, preciso descobrir quem é esse cara. Deixou a Aninha com o Zé. Apesar de ainda não confiar 100% nele, era a melhor opção. E pegou o primeiro ônibus de volta para a capital. Chegando em São Paulo, foi direto para o Panelas Mágicas. Precisava de um tempo para pensar, para organizar as ideias. Entrou na cozinha. E o cheiro de alecrim e manjericão invadiu suas narinas. Tudo parecia tão normal, tão distante da bomba que estava prestes a explodir. Isabela, que bom que você voltou! Gritou Maria, a copeira, correndo para abraçá-la. A gente estava morrendo de saudade. E a menininha? Tudo bem? Isabela sorriu, sem graça. Tá tudo mais ou menos. Maria, preciso te perguntar uma coisa. Você conhece o Ricardo Albuquerque? Maria regalou os olhos. Ricardo Albuquerque? Aquele magnata, o dono de metade da cidade? Isabela, o que você tem a ver com ele? O mundo parou. Ricardo Albuquerque. O cara que estampava as capas de revista. O empresário bilionário. Era ele? Maria, ele teve um caso com a minha irmã Gisele há uns anos. Maria ficou pálida. Isabela. Ai, meu Deus! Você não sabe de nada, né? Saber do quê, Maria? Me conta! Isabela segurou os ombros da copeira desesperada. Maria respirou fundo. Isabela, o Ricardo Albuquerque, ele é casado. E a esposa dele é a... Sua mãe. O silêncio ensurdecedor invadiu a cozinha. Isabela sentiu as pernas bambearem. A sua mãe, casada com o pai da Aninha, com o homem que a Gisele teve um caso? Com o cara que podia estar envolvido na morte da irmã? A imagem da sua mãe, elegante, sorrindo nas fotos de revista, invadiu sua mente. A mulher que sempre a tratou com frieza, com indiferença. A mulher que nunca a amou de verdade. Tudo fazia sentido agora. A briga com a Gisele, o segredo de família, o distanciamento da mãe. De repente, a porta da cozinha se abriu. E lá estava ele, Ricardo Albuquerque, impecável num terno Armani, com um sorriso forçado no rosto. Isabela, que surpresa te ver por aqui. Maria, pode nos deixar a sós, por favor? Maria saiu apavorada. Isabela encarou Ricardo, o ódio queimando em suas veias. Você é o pai da Aninha? O sorriso de Ricardo sumiu. Isabela, podemos conversar em um lugar mais reservado? Não, eu quero saber agora. Você sabia da Aninha? Você sabia da Gisele? Ricardo suspirou. Isabela, essa história é complicada. Complicada? A minha irmã tá morta. E você pode ter alguma coisa a ver com isso. Isabela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, Ricardo avançou, segurando os seus braços com força. Cala a boca, você não sabe de nada. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu novamente. E quem estava lá, parada na porta, com uma expressão gélida no rosto? A mãe de Isabela, a esposa de Ricardo Albuquerque, a avó da Aninha. Ricardo, o que está acontecendo aqui? A voz dela era fria, cortante como uma faca. Ricardo soltou Isabela, assustado. Amor, não é nada. Isabela só estava... Não minta para mim, Ricardo. A mãe de Isabela interrompeu, com um olhar fixo no marido. Eu sei de tudo. Ela se virou para Isabela, os olhos cheios de uma tristeza profunda.
Filha, precisamos conversar, mas não aqui. Tem tanta coisa que você nem sabe. Tanta coisa que eu escondi de você. Isabela sentiu um arrepio na espinha. O que mais essa mulher estava escondendo? Que segredos obscuros essa família guardava? E o que tudo isso tinha a ver com a morte da Gisele, a mãe? Isabela estendeu a mão. Vem comigo, eu vou te contar a verdade. Isabela hesitou. Podia confiar nessa mulher? Mas no fundo, ela sabia que não tinha outra escolha. A verdade estava ali, bem na sua frente, e ela precisava descobrir a todo custo. Isabela hesitou. Podia confiar nessa mulher? Mas no fundo, ela sabia que não tinha outra escolha. A verdade estava ali, bem na sua frente, e ela precisava descobrir a todo custo. Tá bom, Isabela respondeu, a voz tremendo. A mãe dela assentiu, um olhar de alívio misturado com tristeza. Vamos, aqui não é o lugar. Saíram do Panelas Mágicas, sob o olhar curioso de Maria e dos outros funcionários. Entraram no carrão da mãe, um importado preto que Isabela nunca tinha visto de perto. O silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca. Chegaram num casarão no Morumbi, daqueles que parecem cenário de filme. Murcho para todo lado, mas um murcho frio, sem vida. A mãe de Isabela a levou para uma biblioteca enorme, cheia de livros antigos e um cheiro forte de madeira. Senta, ela disse, apontando para uma poltrona de couro. Preciso te contar tudo, desde o começo. E começou a falar. Da vida dela, do casamento com Ricardo, das traições, dos segredos. Isabela ouvia tudo atordoada. Parecia uma novela mexicana, só que muito mais cruel. A Gisele, a mãe continuou, a voz embargada. Ela era uma menina linda, cheia de vida, mas cometeu um erro. Se envolveu com o Ricardo e engravidou. Isabela sentiu o sangue gelar. E você sabia? Sim, eu sabia. E sofri calada, por anos. Tentei proteger a minha família, a minha reputação. Fui covarde. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, sem que ela fizesse nada para impedi-las. Isabela não sabia o que sentir. Raiva, pena, nojo. Tudo junto, misturado. A Gisele começou a me chantagear. A mãe continuou. Queria dinheiro. Queria reconhecimento. E eu não podia dar isso a ela. Não podia arriscar perder tudo. Então você... Isabela não conseguiu terminar a frase. Não, eu nunca faria nada para machucar a Gisele. Nunca! A mãe gritou, desesperada. Eu amava sua irmã Isabela. Amava. Isabela não sabia se acreditar. A mãe era uma boa atriz. Mas no fundo, sentia que ela estava falando a verdade. De repente, um barulho alto ecoou pela casa. Um grito, um tiro. As duas se levantaram num pulo, o coração disparado. Correram para fora da biblioteca, em direção ao som. E o que viram era inacreditável. Ricardo Albuquerque, caído no chão da sala, com uma faca cravada no peito. E em pé ao lado dele, com a faca ensanguentada na mão, a Aninha, a menininha de 7 anos, com os olhos arregalados e a boca tremendo, coberta de sangue. Vovó, Aninha murmurou, a voz um fio. Ele ia machucar a gente. O mundo de Isabela desabou. Aninha, uma assassina, a garotinha doce e inocente que ela estava começando a amar. Uma criminosa? A mãe de Isabela gritou, desesperada. Correu até a neta e a abraçou forte. Meu Deus, o que foi que você fez? Aninha começou a chorar, um choro desesperado e assustador. Isabela não conseguia se mexer. Estava em choque, paralisada. De repente, a campainha tocou, e antes que alguém pudesse impedir, a porta se abriu. E quem entrou era o Zé, o ex-namorado da Gisele, o cara que Isabela não confiava. Só que agora, ele não estava sozinho. Atrás dele, entraram 2 policiais armados, e o Zé apontou o dedo direto para Isabela. Foi ela, ele disse, com um sorriso frio no rosto. Foi a Isabela que matou o Ricardo. Eu vi tudo. Isabela arregalou os olhos. Traição? Armação? O que estava acontecendo ali? E naquele momento, a ficha caiu. A Gisele não tinha morrido num acidente. Ela tinha sido assassinada. O Ricardo não era o único culpado.
Tinha mais gente envolvida. E o Zé, ele não era quem dizia ser. Ele era o verdadeiro vilão dessa história. E Isabela, ela tinha acabado de cair numa armadilha mortal. Foi ela, ele disse, com um sorriso frio no rosto. Foi a Isabela que matou o Ricardo. Eu vi tudo. Isabela arregalou os olhos. Traição? Armação? O que estava acontecendo ali? E naquele momento, a ficha caiu. A Gisele não tinha morrido num acidente. Ela tinha sido assassinada. O Ricardo não era o único culpado. Tinha mais gente envolvida. E o Zé, ele não era quem dizia ser. Ele era o verdadeiro vilão dessa história. E Isabela, ela tinha acabado de cair numa armadilha mortal. Os policiais avançaram. Isabela tentou se defender, gritar, explicar. Mas as palavras saíam emboladas, sem sentido. Era um pesadelo. Um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Eu não fiz nada, eu juro. Ele tá mentindo. Isabela implorava, enquanto algemavam seus pulsos. A mãe dela, desesperada, tentava argumentar com os policiais. Não façam isso. Vocês estão cometendo um erro. A minha filha é inocente. Aninha, agarrada à avó, chorava compulsivamente. O rosto manchado de sangue, os olhinhos assustados. Que horror! De repente, a porta da sala se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou era um cara que Isabela nunca tinha visto. Na vida, alto, moreno, com um terno bem cortado e um olhar. Um olhar que parecia enxergar através da alma da gente. Ele entrou na sala com uma calma impressionante, como se estivesse chegando para um chá da tarde. Senhores, ele disse, com uma voz firme e calma. Creio que houve um engano. Os policiais pararam, confusos. Quem é você? Um deles perguntou, desconfiado. O cara sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Paulo Albuquerque. Um silêncio mortal invadiu a sala. Paulo Albuquerque? O nome soava familiar. Muito familiar. Albuquerque? A mãe de Isabela sussurrou, pálida como um fantasma. Não pode ser. Paulo Albuquerque ignorou a reação da mãe e se dirigiu aos policiais. Eu sou o irmão do Ricardo. E ao contrário do que esse senhor está alegando, eu sei exatamente o que aconteceu aqui. Ele apontou para o Zé, com um olhar de puro ódio. Esse sujeito é um criminoso, um assassino, e ele armou tudo isso. O Zé arregalou os olhos incrédulo. Você tá louco? Eu não sei do que você tá falando. Paulo Albuquerque ignorou o Zé e se virou para Isabela. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você estava protegendo a minha sobrinha, Aninha. Sobrinha? A Aninha era sobrinha dele? O que estava acontecendo? Paulo Albuquerque se aproximou de Aninha, que ainda estava agarrada à avó. Ele se ajoelhou na frente dela e a abraçou com carinho. Está tudo bem, meu amor. O tio Paulo está aqui. Eu vou proteger você. Aninha retribuiu o abraço, chorando baixinho. Isabela não entendia nada. Era como se estivesse assistindo a um filme surreal. Eu sei que a Aninha matou o Ricardo. Paulo Albuquerque continuou, com a voz embargada. Mas ela fez isso para se defender, para proteger a avó dela. Proteger de quê? Um dos policiais perguntou, ainda desconfiado. Paulo Albuquerque respirou fundo. O Ricardo, ele era um monstro. Ele abusava da Aninha há anos. O silêncio voltou a invadir a sala. Um silêncio pesado, sufocante. Isabela sentiu um nó na garganta. Não podia ser verdade. Aquilo era demais. A mãe de Isabela começou a chorar compulsivamente. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela murmurava, sem parar. Paulo Albuquerque se levantou e encarou os policiais. Eu tenho provas. Tenho mensagens, fotos, tudo que comprova os crimes do meu irmão. Eu vou entregar tudo para vocês, mas, por favor, protejam a minha sobrinha. Os policiais se entreolharam, indecisos. A situação era complicada. Demais para eles resolverem ali. Precisamos levar todos para a delegacia, um deles disse por fim. Precisamos investigar tudo isso a fundo. Paulo Albuquerque assentiu. Eu concordo, mas, por favor,
Garanto que a Aninha fique segura. Os policiais concordaram. E em meio ao caos e à confusão, todos foram levados para a delegacia. No carro da polícia, Isabela não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha acontecido. Na morte da Gisele, no Ricardo, na Aninha, no Zé e, agora, no Paulo Albuquerque. Quem era aquele cara? Por que ele tinha aparecido? E como ele sabia de tudo? De repente, Isabela se lembrou de algo. De uma frase que a Gisele tinha dito, muitos anos atrás. Uma frase que ela nunca tinha entendido. Não confie em ninguém da família Albuquerque. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Aquela frase fazia todo sentido agora. Paulo Albuquerque podia parecer um salvador, mas será que ele era realmente quem dizia ser? Ou ele também estava escondendo alguma coisa? Algum segredo ainda mais obscuro? Enquanto o carro da polícia cortava a noite, Isabela sabia que estava mais perto da verdade do que nunca, mas também sabia que estava correndo em perigo mortal e que no final das contas ela só podia confiar em si mesma. Mas o que ela não sabia era que no meio da confusão do momento em que estavam saindo da casa e indo para a delegacia, Paulo Albuquerque havia deixado cair um objeto que estava em sua jaqueta e Aninha o pegou discretamente, sem que ninguém percebesse. Era uma foto antiga. Nela, uma mulher sorria docemente. Era Gisele. Atrás da foto, uma frase rabiscada. Minha pequena vingança está apenas começando. Enquanto o carro da polícia cortava a noite, Isabela não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha acontecido. Na morte da Gisele, no Ricardo, na Aninha, no Zé e agora no Paulo Albuquerque. Quem era aquele cara? Por que ele tinha aparecido? E como? Ele sabia de tudo? De repente, Isabela se lembrou de algo. De uma frase que a Gisele tinha dito muitos anos atrás. Uma frase que ela nunca tinha entendido. Não confie em ninguém da família Albuquerque. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Aquela frase fazia todo sentido agora. Paulo Albuquerque podia parecer um salvador, mas será que ele era realmente quem dizia ser? Ou ele também estava escondendo alguma coisa? Algum segredo ainda mais obscuro? Enquanto o carro da polícia cortava a noite, Isabela sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. Mas também sabia que estava correndo um perigo mortal e que, no final das contas, ela só podia confiar em si mesma. Mas o que ela não sabia era que, no meio da confusão do momento em que estavam saindo da casa e indo para a delegacia, Paulo Albuquerque havia deixado cair um objeto que estava em sua jaqueta e Aninha o pegou discretamente sem que ninguém percebesse. Era uma foto antiga. Nela, uma mulher sorria docemente. Era Gisele. Atrás da foto, uma frase rabiscada. Minha pequena vingança está apenas começando. Na delegacia, o clima era de velório. A mãe de Isabela não parava de chorar, murmurando coisas desconexas. Aninha estava em estado de choque, abraçada a uma policial que tentava acalmá-la. Zé, algemado numa cadeira, olhava para o nada, com um sorriso irônico no rosto. E Paulo Albuquerque, bom, ele parecia o mais calmo de todos. Estava sentado numa mesa, conversando com um delegado com a maior naturalidade do mundo. Isabela foi levada para uma sala de interrogatório. Um lugar frio, com paredes descascadas e uma lâmpada fluorescente que piscava sem parar. Um delegado gordo, com cara de poucos amigos, sentou-se à sua frente. Dona Isabela, vamos direto ao ponto, ele disse, com a voz rouca. Temos um assassinato e várias versões conflitantes. Precisamos da verdade. Isabela respirou fundo. Sabia que precisava ser forte, que precisava convencer o delegado de sua inocência. Mas como? Como provar que não tinha matado o Ricardo, se tudo indicava o contrário? Delegado, eu juro que não fiz nada, ela disse, com a voz embargada. Eu cheguei na casa e já encontrei o Ricardo morto. A Aninha. Ela só se defendeu.
O delegado a encarou, desconfiado. Essa história tá mal contada, Dona Isabela. E o senhor Albuquerque, o Zé. Ambos dizem que viram você com a faca na mão. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Estava perdida, completamente perdida. De repente, a porta da sala se abriu, e quem entrou era Paulo Albuquerque. Com licença, delegado, ele disse com um sorriso educado. Eu gostaria de falar com a Dona Isabela, a sós. O delegado hesitou. Mas, depois de um olhar de Paulo Albuquerque, assentiu. Tudo bem, mas não demorem. Assim que o delegado saiu, Paulo Albuquerque fechou a porta e se virou para Isabela. Eu sei que você está assustada, ele disse, com a voz suave. Mas eu estou. Que para te ajudar. Isabela o encarou desconfiada. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando? Paulo Albuquerque suspirou. Porque eu sei a verdade. Eu sei que você é inocente. E eu sei quem matou o Ricardo. Isabela sentiu um fio de esperança renascer em seu peito. Quem? Quem matou o Ricardo? Paulo Albuquerque se aproximou dela, o olhar fixo em seus olhos. E então ele sussurrou a resposta. Fui eu. O mundo de Isabela girou. Paulo Albuquerque? O irmão do Ricardo? O cara que tinha se apresentado como um salvador? Um assassino? Por quê? Ela conseguiu murmurar, atordoada. Por que você faria isso? Paulo Albuquerque sorriu, um sorriso frio e cruel. Porque ele merecia. Porque ele era um monstro. E por quê? Ele estava atrapalhando os meus planos. Planos? Que planos? Isabela não entendia mais nada. De repente, Paulo Albuquerque tirou algo do bolso. Uma seringa. Eu sinto muito, Isabela, ele disse, com a voz gélida. Mas você sabe demais. E eu não posso deixar você contar para ninguém. Isabela tentou gritar, tentou se defender. Mas era tarde demais. Paulo Albuquerque a agarrou com força e enfiou a seringa em seu braço. Uma dor lancinante invadiu seu corpo. A visão começou a ficar turva. E então, tudo ficou escuro. Isabela acordou num lugar estranho. Um quarto escuro, com cheiro de mofo. Estava amarrada numa cadeira, com a boca amordaçada. Olhou ao redor, desesperada. Onde estava? O que estava acontecendo? De repente, a porta se abriu. E quem entrou era a Ninha. A menininha de 7 anos, com um olhar frio e calculista no rosto. Olá, tia Isabela, ela disse, com uma voz que não combinava com sua aparência. Que bom que você acordou. Temos muito o que conversar. Isabela tentou gritar, mas só conseguiu emitir sons abafados pela mordaça. A Ninha sorriu, um sorriso assustador. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, não é? Ela disse, se aproximando de Isabela. Bom, deixe-me explicar. O Paulo não te contou toda a verdade. Ele te contou apenas o que eu queria que você soubesse. A Ninha pegou uma faca que estava escondida atrás de suas costas. Você vê essa faca? Ela perguntou, com os olhos brilhando. Foi com ela que eu matei o Ricardo. E sabe de uma coisa? Eu adorei. Isabela sentiu terror invadir cada célula de seu corpo. Aninha, uma psicopata? Uma assassina mirim? Você deve estar pensando que eu sou uma monstrinha, não é? Aninha continuou rindo. Mas a verdade é que eu sou apenas uma vingadora. Uma vingadora da minha mãe. Ela passou a faca no rosto de Isabela, lentamente. A minha mãe, a Gisele, ela era uma mulher maravilhosa, mas a vida dela foi destruída por essa família. Pelos Albuquerque. E eu vou me vingar de todos eles, um por um. Aninha se aproximou do ouvido de Isabela e sussurrou. E você, tia Isabela, você é a próxima. E você, tia Isabela, você é a próxima. Aninha sorria e aquela faca brilhava. Isabela tentava se mexer, gritar por socorro, mas a mordaça abafava tudo. O medo era tanto que paralisava. Como podia uma criança ser tão cruel? De repente a porta se abriu de novo. Mas não era o Paulo, era o Zé. Ele entrou correndo com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Aninha, para com isso. O que você está fazendo? A menininha olhou para o Zé, como se ele fosse um inseto. Você não entende, Zé.
Eu preciso fazer isso. Por ela. Pela minha mãe. O Zé se aproximou com cuidado. Aninha, a sua mãe não ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz, que tivesse uma vida boa. Aninha começou a chorar. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de raiva. Feliz? Como eu posso ser feliz, Zé? A minha vida acabou quando a minha mãe morreu. O Zé tentou abraçar a Aninha, mas ela se afastou. Não me toca! Você também é culpado. Você sabia de tudo. Você ajudou a minha mãe a se meter nessa encrenca. Isabela, amarrada na cadeira, tentava entender o que estava acontecendo. O Zé, que parecia tão bonzinho, tão preocupado, também estava envolvido nisso. Aninha, eu nunca quis te machucar, o Zé disse com a voz embargada. Eu amava sua mãe. E eu te amo também, como se você fosse minha filha. A Aninha olhou pro Zé com desprezo. Não minta pra mim, Zé. Você só queria o dinheiro da minha mãe. Você só queria se dar bem. De repente, a menininha jogou a faca no chão e começou a gritar. Um grito agudo, desesperador. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! O Zé correu até a Aninha e a abraçou forte. Calma, Aninha, calma. Vai ficar tudo bem, eu prometo. E então, aconteceu. No meio do abraço, a Aninha tirou uma arma da cintura do Zé e atirou. Um tiro seco, certeiro. O Zé caiu no chão, morto. Isabela gritou, apavorada. A Aninha tinha matado o Zé, na frente dela. Aquela menininha era um monstro. A Aninha olhou para Isabela com um sorriso doentio no rosto. Viu-te, Isabela? Eu te disse que ia me vingar. De todos eles. E o Zé? Ele era o próximo da lista. De repente, a Aninha se virou e apontou a arma para Isabela. Agora chegou a sua vez. Isabela fechou os olhos, esperando o pior. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ela ouviu um barulho de sirenes. A polícia estava chegando. A Aninha arregalou os olhos, em pânico. Não, não pode ser. A menininha correu até a janela e olhou para a rua. Viu os carros da polícia se aproximando, as luzes piscando, e então ela fez o impensável. Um grito de fúria, a Aninha apontou a arma para a própria cabeça e puxou o gatilho. Um tiro, um silêncio e depois o caos. Isabela, amarrada na cadeira, não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A Aninha tinha se matado. Ali, na frente dela. De repente, a porta se abriu e os policiais invadiram o quarto. Desamarraram Isabela, perguntaram se ela estava bem. Mas Isabela não conseguia responder. Estava em choque, paralisada. Um dos policiais se aproximou dela e disse: Dona Isabela, precisamos que você venha conosco. Precisamos que você nos conte tudo o que aconteceu aqui. Isabela sentiu, em silêncio. Deixou que os policiais a guiassem para fora do quarto, para fora daquela casa de horrores. Enquanto caminhava, viu o corpo da Aninha caído no chão, coberto de sangue, e então ela percebeu algo. Na mão da Aninha, ainda agarrada à arma, havia um pedaço de papel, um bilhete. Isabela pediu para o policial pegar o bilhete. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Isabela pegou o bilhete e o abriu. E o que leu fez seu sangue gelar. A letra era da Gisele, e a mensagem dizia: Aninha, minha filha, quando você estiver pronta, procure por Maria. Ela sabe a verdade sobre o Paulo. Maria, a copeira do Panelas Mágicas? O que a Maria tinha a ver com tudo isso? Isabela sentiu um arrepio na espinha. Aquele bilhete mudava tudo. A Aninha não era a única vingadora. A Gisele também estava envolvida. E a Maria, ela era a chave para desvendar o mistério por trás de tudo aquilo. De repente, Isabela se lembrou de algo. Do dia em que tinha perguntado para Maria sobre o Ricardo. Albuquerque. A copeira tinha ficado pálida, assustada, como se soubesse de algo que não podia contar. Isabela parou de andar. Precisava voltar para São Paulo. Precisava falar com a Maria. Porque de repente ela tinha certeza de uma coisa. A verdade estava muito mais perto do que imaginava.
e que no final das contas, a pessoa mais perigosa de todas era aquela que ela menos esperava, a copeira. Enquanto caminhava, viu o corpo da Aninha caído no chão, coberto de sangue. Então, ela percebeu algo. Na mão da Aninha, ainda agarrada à arma, havia um pedaço de papel. Um bilhete. Isabela pediu para o policial pegar o bilhete. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Isabela pegou o bilhete e o abriu. E o que leu fez seu sangue gelar. A letra era da Gisele e a mensagem dizia: Aninha, minha filha, quando você estiver pronta, procure por Maria. Ela sabe a verdade sobre o Paulo. Maria? A copeira do Panelas Mágicas? O que a Maria tinha a ver com tudo isso? Isabela sentiu um arrepio na espinha. Aquele bilhete mudava tudo. A Aninha não era a única vingadora. A Gisele também estava envolvida. E a Maria, ela era a chave para desvendar o mistério por trás de tudo aquilo. De repente, Isabela se lembrou de algo. Do dia em que tinha perguntado para Maria sobre o Ricardo Albuquerque. A copeira tinha ficado pálida, assustada, como se soubesse de algo que não podia contar. Isabela parou de andar. Precisava voltar para São Paulo. Precisava falar com a Maria. Porque, de repente, ela tinha certeza de uma coisa. A verdade estava muito mais perto do que imaginava. E que, no final das contas, a pessoa mais perigosa de todas era aquela que ela menos esperava. A copeira. Na delegacia, tudo era um caos. Gente gritando, policiais correndo, repórteres cercando. Isabela estava atordoada, mal conseguia pensar. Mas a imagem do bilhete na mão da Aninha não saía da sua cabeça. Maria. Ela precisava falar com a Maria. Conseguiu se livrar dos policiais com a ajuda de um advogado que a mãe dela arrumou. Um cara engravatado, com cara de quem não dormia há dias. Ele prometeu que ia resolver tudo, que ia provar a inocência dela. Mas Isabela não confiava em ninguém, só nela mesma. Pegou um ônibus de volta para São Paulo no mesmo dia. A viagem foi um inferno. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Só pensava na Maria e no que ela poderia saber. Chegou em São Paulo de manhã, exausta. Foi direto para o Panelas Mágicas. O restaurante estava fechado, com uma faixa amarela na porta. Cena de crime. Arrepiou só de olhar. Esperou um pouco escondida num beco. De repente, viu a Maria chegando. Estava com uma sacola na mão e um olhar triste no rosto. Maria, Isabela gritou, correndo até ela. A copeira se assustou, quase derrubou a sacola. Isabela, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar presa. Eu preciso falar com você, Maria. É sobre a Aninha, sobre a Gisele, sobre o Paulo. A Maria ficou pálida. Eu não sei de nada, Isabela. Me deixa em paz. Você sabe sim, Maria. Eu vi o bilhete. A Gisele mandou a Aninha te procurar. O que você sabe sobre o Paulo? A Maria começou a chorar. Eu não posso falar, Isabela. Eles vão me matar. Quem vai te matar, Maria? Quem? De repente, um carro parou na rua. Um carro preto, com vidros fumês. Paulo Albuquerque saiu do carro com um sorriso no rosto. Isabela, que bom te ver por aqui. Estava preocupado com você. Isabela sentiu um arrepio na espinha. O Paulo, ele tinha vindo atrás dela. Paulo, o que você quer? Isabela perguntou com uma voz tremendo. Só quero te proteger, Isabela. Sei que você passou por muita coisa. Quero te ajudar a recomeçar. Não preciso da sua ajuda, Paulo. Eu sei a verdade. Eu sei que você matou o Ricardo. O Paulo riu. Você não sabe de nada, Isabela. Você está delirando. De repente, a Maria gritou. Não escuta ele, Isabela. Ele é um monstro. O Paulo olhou para Maria com um olhar de puro ódio. Você não devia ter falado nada, Maria. E então, aconteceu. Um tiro. Não veio do Paulo. Veio da Maria.
A copeira tirou uma arma da sacola e a atirou no Paulo. Ele caiu no chão, morto. Isabela arregalou os olhos, em choque. Maria tinha matado Paulo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. A Maria se virou para Isabela com um sorriso no rosto. Um sorriso frio, calculista. Desculpa a demora, Isabela, mas agora a vingança está completa. E então, Maria começou a tirar a pele do rosto, revelando sua verdadeira face. Não era Maria. Era Gisele, viva e disfarçada. Desculpa a demora, Isabela, mas agora a vingança está completa. E então, Maria começou a tirar a pele do rosto, revelando sua verdadeira face. Não era Maria. Era Gisele, viva e disfarçada. Isabela não conseguia respirar. Gisele? Viva? Mas o velório, o caixão, o hospital, tudo, era mentira? Gisele? Como? Isabela conseguiu sussurrar, a voz fraca. Gisele, ou melhor, a falsa Maria sorriu. Um sorriso frio que arrepiou a espinha de Isabela. Tudo foi planejado, irmãzinha. Cada detalhe, desde o acidente. Mas a Aninha, Isabela gaguejou. A Aninha era meu plano B, uma peça no tabuleiro, uma arma carregada apontada para os Albuquerque. E funcionou, não é mesmo? Vinguei minha morte, minha honra, minha filha. Isabela tentava juntar as peças, mas a imagem de Aninha morta, a seringa, o Paulo, tudo girava na sua cabeça. O Paulo era meu cúmplice, um idiota apaixonado, fácil de manipular. Ele fez o trabalho sujo, limpou a barra para mim. Mas ele se apaixonou por você, maninha. E isso não podia acontecer. Ele tinha que morrer? A voz de Gisele era calma, quase doce. Como? Se estivesse contando uma história trivial. E o Zé? Isabela perguntou, o medo consumindo cada célula do seu corpo. Gisele suspirou. O Zé, um ingênuo apaixonado. Amava a Aninha como se fosse pai. Descobriu a verdade, tentou me impedir. Teve o que mereceu. Isabela sentiu um ódio profundo, uma raiva incontrolável. Você é um monstro! Ela gritou. Gisele deu de ombros. Eu sou uma sobrevivente, uma vingadora. Fiz o que tinha que ser feito. De repente, um carro da polícia parou na rua. Sirenes gritando, luzes piscando. Isabela tentou segui-la, mas as pernas não obedeciam. Estava em choque, paralisada. Os policiais a cercaram, perguntando o que tinha acontecido. Isabela tentou explicar, mas as palavras saíam emboladas, sem sentido. E então, no meio da confusão, uma coisa aconteceu. Uma coisa que mudou tudo. Um dos policiais se aproximou de Isabela e sussurrou no seu ouvido. Isabela, não confie em ninguém. A Gisele não agiu sozinha. Tem mais gente envolvida. E eles estão de olho em você. Isabela arregalou os olhos. Como aquele policial sabia? Quem era ele? Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o policial se afastou, sumindo na multidão. Isabela olhou em volta, tentando encontrá-lo, mas ele tinha desaparecido. Quem era aquele cara? E quem eram eles? Quem estava? Por trás de tudo aquilo? De repente, Isabela se lembrou do bilhete da Aninha. Maria sabe a verdade sobre Paulo. Mas a Maria era a Gisele. Então, qual era a verdade? O que a Gisele tinha escondido? E, principalmente, por que aquele policial tinha dito que eles estavam de olho nela? Isabela sentiu um arrepio na espinha. Estava sendo vigiada. Estava correndo perigo. E então percebeu. A vingança da Gisele era só o começo. A história estava longe de terminar. Muito longe. A sirene de uma ambulância cortou o ar. Mas Isabela sabia no fundo do seu coração que a verdadeira emergência estava apenas começando. E que no meio de toda aquela loucura, ela era a única que podia descobrir. Verdade. Mas como? E a quem recorrer? O medo a paralisava. Era como estar em um labirinto, sem saída. E cada passo podia ser o último. Respirou fundo, olhou para o céu e prometeu, para si mesma, que não ia desistir, que ia descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que fizesse.
Só não imaginava que no reflexo da janela do carro da polícia via sua mãe, com um sorriso frio, a observando. A mãe, que até então se mostrava uma vítima de toda aquela situação, era grandemente por trás de tudo. E o mais chocante de tudo, a mãe de Isabela e Gisele, na verdade, era Maria. A sirene de uma ambulância cortou o ar, mas Isabela sabia, no fundo do seu coração, que a verdadeira emergência estava apenas começando e que no meio de toda aquela loucura, ela era a única que podia descobrir a verdade. Mas como? E a quem recorrer? O medo a paralisava. Era como estar em um labirinto sem saída, e cada passo podia ser o último. Respirou fundo, olhou para o céu e prometeu para si mesma que não ia desistir, que ia descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que fizesse. Só não imaginava que no reflexo da janela do carro da polícia via sua mãe, com um sorriso frio, a observando. A mãe, que até então se mostrava uma vítima de toda aquela situação, era grandemente por trás de tudo. E o mais chocante de tudo, a mãe de Isabela e Gisele, na verdade era Maria. A ficha caiu como um raio. Maria, a copeira, a mãe que sempre se fez de boazinha, era tudo fachada. Ela era a peça-chave, a arquiteta de todo aquele horror. Na delegacia, a confusão continuava. Policiais para lá e para cá, repórteres gritando perguntas. Um caos. Isabela, jogada numa sala fria, tentava processar tudo. A Maria, a mãe dela, a Gisele. Uma teia de mentiras e traições. De repente, a porta se abriu. Era o delegado com uma cara de quem viu um fantasma. Dona Isabela, temos que conversar, ele disse com a voz grave. Descobrimos uma coisa que vai mudar. Tudo! O coração de Isabela disparou. Lá vinha mais bomba. Fizemos uma busca na casa da Maria. Encontramos um cofre. E dentro, o delegado hesitou, como se não quisesse acreditar no que ia dizer. Encontramos fotos. Fotos da senhora e da Gisele quando crianças. Até aí, nada demais. Mas o que o delegado falou em seguida fez o mundo de Isabela virar de cabeça para baixo. As fotos, elas estavam com um homem que se identificava como o Seu Almeida. Seu Almeida, o coronel de Cafelândia, e cara que a Gisele devia uma fortuna. O cara que todo mundo temia. Isabela sentiu o sangue gelar. Não podia ser. E tem mais, dona Isabela. O delegado continuou, com a voz embargada. Encontramos também um exame de DNA. E o resultado é incontestável. O Seu Almeida, ele é o pai da senhora e da Gisele. O silêncio invadiu a sala. Isabela não conseguia respirar. O Seu Almeida? O pai dela? O pai da Gisele? Aquele coronel cruel e poderoso? Tudo fez sentido de repente. A dívida da Gisele, a morte dela, a ida de Isabela para Cafelândia. Tudo fazia parte de um plano macabro. O Seu Almeida era o pai delas. E a Maria era a cúmplice dele. Isabela se levantou, trêmula. Preciso ir para Cafelândia, ela disse com a voz embargada. Preciso falar com o Seu Almeida. O delegado tentou impedi-la. Dona Isabela, é perigoso. O Seu Almeida é um homem poderoso. Ele pode. Eu não me importo. Isabela interrompeu com os olhos cheios de fúria. Preciso saber a verdade. Preciso saber por que ele fez isso. E então, Isabela fugiu da delegacia. Deixou o delegado e o advogado plantados, sem entender nada. Pegou o primeiro ônibus para Cafelândia. A viagem foi uma tortura. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Chegando em Cafelândia, foi direto para a fazenda do Seu Almeida. O lugar era imponente, cercado de seguranças armados. Isabela respirou fundo e avançou. Os seguranças tentaram barrá-la, mas ela gritou: Eu sou Isabela, filha do Seu Almeida. Preciso falar com ele. Os seguranças se entreolharam, confusos, e então um deles abriu o portão. Isabela entrou na fazenda, com o coração na boca.
viu o seu Almeida sentado na varanda, fumando um charuto. Ele a encarou com um sorriso frio. Isabela, que surpresa! O que te traz aqui? Eu sei a verdade, Isabela disse, com a voz firme. Eu sei que você é meu pai e que você mandou matar a Gisele. O seu Almeida riu, uma risada alta e cruel. Você é esperta, garota, mas não sabe de tudo. E então ele revelou a verdade, uma verdade tão chocante, tão devastadora, que fez Isabela desabar. Eu não mandei matar a Gisele, o seu Almeida disse. Com um sorriso diabólico, eu só dei a ela o que ela merecia. E então ele se levantou, pegou uma arma e apontou para Isabela. E você? Você é a próxima. A arma apontada, o seu Almeida sorrindo. Isabela fechou os olhos. Era o fim. Mas, de repente, lembrou da Aninha, da Gisele. Não podia desistir. Abriu os olhos e viu o seu Almeida hesitar. A mão tremia. Ele não era tão forte quanto parecia. Por que, pai? Isabela gritou. Por que você fez isso com a gente? O seu Almeida engatilhou a arma. Cala a boca! Vocês eram um erro. Uma mancha na minha vida. Isabela avançou. Surpreendeu o seu Almeida, que cambaleou. A arma caiu. Luta! Desespero. Isabela e o seu Almeida se atracaram. Uma força que ela nem sabia que tinha. Ele era mais forte, claro. Mas a raiva dava força. A arma. Isabela conseguiu pegar. Apontou. A mão tremia. Eu não quero fazer isso, ela disse, a voz embargada. O seu Almeida riu. Você não tem coragem. Isabela respirou fundo. A Gisele, a Aninha, a mãe. E atirou. O seu Almeida caiu. Isabela largou a arma. Tremia da cabeça aos pés. Sirenes. A polícia chegou. Prenderam Isabela. De novo. Na delegacia, tudo era confuso. Mas dessa vez, Isabela sabia que tinha feito o certo. Tinha vingado a Gisele, a Aninha, ela mesma. Mas a história não acaba aqui. Anos depois, Isabela estava no Panelas Mágicas, de novo. O restaurante bombando. A vida seguindo. De repente, a porta se abriu. Uma mulher, desconhecida. Isabela? Ela perguntou, com um sorriso misterioso. Tenho um recado para você. Da Maria. Isabela sentiu um arrepio. Maria? Ela disse que você precisa saber a verdade sobre o diamante. Diamante? Que diamante? A mulher sorriu de novo e sumiu. Isabela olhou para o horizonte. Diamante. Maria. A verdade. A história continua. Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vai, ação!